Olá, pessoal, vamos lá? Então, hoje eu queria falar um pouquinho para vocês aqui sobre os 3 níveis que todas as pessoas de alta performance desenvolvem na sua vida. E algumas pessoas tinham me pedido para falar um pouquinho sobre isso. Eu vou estar até aqui dando um tempinho para o pessoal entrar, porque começou agora. Então, vou estar dando um tempinho aqui para algumas pessoas. Vamos lá. Iniciando. Todas as pessoas de alta performance, elas gostariam, na verdade, as pessoas que gostariam de alcançar alta performance, elas gostariam de saber o tal do segredo, porque essa é a modinha de hoje em dia. E qual é o segredo para tal coisa? Qual é o segredo para tal coisa? Não que eu esteja criticando nada, estou colocando apenas o meu ponto de vista. É que hoje nós vamos falar então sobre o que eu acredito, baseado na PNL, que é a programação neurolinguística, que são os 3 pilares principais das pessoas de alta performance. Então, para você que está entrando aí, convida o pessoal, manda aí o aviãozinho que é de graça, pede o pessoal para vir que nós vamos falar. O primeiro tema que nós vamos falar: a tríade da PNL para as pessoas de alta performance. Os 3 passos que toda pessoa de alta performance ela faz. E depois disso nós vamos falar sobre a forma de absorção de aprendizado. Porque uma das coisas que eu tenho enfrentado muito é muita gente falando assim: nossa, Cláudia, mas você é tão inteligente. Na verdade, eu não me considero alguém inteligente, eu me considero alguém que tem técnicas de absorção. Eu conheço pessoas muito mais inteligentes do que eu, como meu amigo Roberto, que tá aqui, ó, Tiago, Jairo, Daniele, que são muito mais inteligentes do que eu. E que você vai modelando, porque a PNL ensina muito isso, como você modelar aquilo, como você consegue modelar aquilo que as pessoas estão fazendo e que dão certo. Então vamos lá, sem muitas delongas. Os 3 pilares da PNL em relação à maestria de alta performance. Pilar de número 1. Todo mundo que tem desenvolvimento acima da média, ele investe muito tempo no cognitivo, que é aquilo que você está fazendo aqui hoje, que é: vou aprender, vou me desenvolver, quero fazer as coisas acontecerem, então eu vou estudar. Porque todo mundo de alta performance, ele busca primeiro o quê? Estudo, porque a informação hoje é algo totalmente relevante, porque o tempo parece que está passando muito rápido. Se nós olharmos hoje, 23 de dezembro de 2021, nossa, hoje mesmo eu comentei, caramba, parece que ontem foi janeiro de 2021 e agora já está chegando janeiro de 2022. Então você entender que o tempo está passando muito rápido, se você fica muito obsoleto em adquirir informação, você acaba ficando para trás. Então as pessoas de alta performance, elas investem muito tempo em aprendizado, porque o aprendizado, ela acelera o resultado. Porque você chegar para mim que nunca fiz uma obra e falar: Cláudia, faz uma obra, eu vou gastar muito tempo talvez fazendo coisas irrelevantes que não vão trazer sustentabilidade para a fundação de algo que eu vá construir. Ou se eu busco alguém de mercado que saiba fazer e vá me ensinar, eu vou muito mais rápido, porque esse é o diferencial. É as pessoas entenderem que o conhecimento que o outro tem pode ser atrelado à minha vida e acelerar o meu processo, ou eu posso buscar de uma instituição, enfim, seja ela qual for, um curso, uma faculdade, enfim, seja o que for. Porque hoje todas as pessoas de alta performance, você pode conversar com quem for, você não consegue algo sem conhecimento. E conhecimento está ligado ao cognitivo, a habilidade de você estudar e juntar informações que são relativas. Então vamos lá. O segundo passo seria o desenvolvimento emocional. Por que isso? Muito bom você ter muita informação, você saber juntar essa informação, como eu conheço pessoas que são organizadíssimas e elas conseguem compactar isso e colocar essas informações em lugares que elas conseguem desenvolver rápido, mas nada disso adianta se você não tiver um controle emocional. Eu falo isso porque eu sou um exemplo disso. Eu tenho uma capacidade de aprendizado elevada, mas ainda eu preciso muito estar me policiando em relação ao emocional, porque eu acabo me envolvendo com os resultados, eu acabo às vezes me deixando levar por emoções, pelo pico de estresse e tudo mais, e isso é muito prejudicial. Então as pessoas de alta performance, elas querem, além do cognitivo, que é a inteligência, elas buscam também fazer com que
fazer com que elas consigam ter uma inteligência emocional. E não tô falando dessa inteligência emocional louca que os outros falam aí, não, gente. Tô falando de saber o seguinte: o que eu estou sentindo, se isso faz bem pra mim ou se não faz, e como que eu vou controlar. Porque às vezes a pessoa não entende, as pessoas não entendem o seguinte: caramba, mas eu senti aqui, eu sou assim, eu sou impulsivo, tudo bem, mas o quanto de energia você gastou pra sentir essa emoção que não agregou nada? Muito pelo contrário, talvez você fique estressado, igual em alguns momentos eu fico, perco a linha quando eu vejo, caramba, eu não perdi só a linha, eu perdi o foco do que eu estava fazendo, agora mais 30, 40, uma hora aqui pra poder voltar. Aqui, o Thiago comentou aqui, ó, isso é muito difícil, mas não é impossível, é uma realidade. Gente, é muito difícil, porque você ter controle emocional, nós estamos num mundo estupidamente competitivo, nós estamos num mundo onde a competição tá acirrada no mercado de trabalho, na família, em tudo, e aí acaba nós mesmos nos cobrando acima da média. Então você fica com as emoções turbulentas, você acha que não pode errar, você não se permite passar por certas coisas. Então a importância de ter o autoconhecimento, você entender, assim, eu gosto muito de uma ferramenta que é a análise de perfil comportamental. Eu tive o privilégio de fazer com algumas pessoas, e isso é muito incrível. Quando você começa a conhecer o seu perfil, você para de fazer o que eu chamo de maior sabotador, que é o grau comparativo com outra pessoa. Gente, eu nunca vou ser outra pessoa. A Daniela que tá aqui na live, cara, a Daniela é excelente em conexões, ela é excelente pra falar, é uma pessoa super amorosa. Se eu for me comparar a ela, cara, eu sempre vou estar frustrada. Eu tô aqui, ó, minha irmã tá aqui, Patrícia, uma pessoa estupidamente comunicativa, onde chega faz conexão com todo mundo, mas se eu for me comparar a ela, eu vou ficar frustrada, mas eu tenho outras habilidades que ela não tem, e eu vou ter outros defeitos que ela também não tem. Então o importante é a gente entender que o grau comparativo só vai ferrar com as nossas emoções, e isso não vai nos levar para lugar nenhum. E Deus nos fez um ser único, Deus nos fez alguém relevante demais para nos compararmos a outra pessoa. Então, como nós falamos aqui, ó, que é o cognitivo, desenvolvimento cognitivo. 2, desenvolvimento emocional. E o terceiro, que é o desenvolvimento físico. E por que eu tô trazendo o físico também pra cá? Eu concordo muito com essa tríade que a PNL coloca, porque imagine o nosso corpo debilitado, ele não consegue produzir aquilo que nós queremos. Sabe aquelas pessoas que a gente conhece que tá velha? E aí a gente olha assim e fala assim: gente, mas essa pessoa não é tão idosa assim, por que ela tá tão debilitada? E a pessoa às vezes tem vários sonhos, ela quer fazer várias coisas, mas o corpo não responde mais. Então é importante que a gente entenda que esse corpo é o templo que Deus nos deu, e nós precisamos cuidar desse corpo para que esse corpo responda a todos os sonhos que nós temos e tudo aquilo que nós queremos realizar. Porque se a gente entender unicamente que, não, vamos só buscar o intelectual, vamos só desenvolver o emocional e deixar o físico para o segundo plano, ou para o último plano, ou para nenhum plano, quando você chegar no momento de realizar as suas conquistas, os frutos das conquistas que você está tendo, agora eu me aperfeiçoei profissionalmente, estou ganhando um salário legal, consegui me desenvolver, o seu corpo não consegue responder a fazer aquilo que você quer, que é uma viagem, que é um passeio, que é um esporte, seja o que for, porque você deixou muito defasado. Então é importante a gente tentar equacionar essa tríade para entender de fato, cara, como que eu consigo conseguir um equilíbrio onde o meu intelectual, emocional e físico consigam se encontrar e a gente consiga desenvolver os resultados que nós esperamos. Ó, a Daniela colocou aqui, ó, total sentido, somos diferentes, com os nossos pontos a desenvolver e fortaleza, nos conhecendo, nos complementaremos. Você é top, obrigada, meu amor, você também. Então, realmente, gente, Deus nos fez isso, cada um com uma habilidade. Imagine todo mundo, como seria chato, todo mundo da mesma forma, todo mundo do mesmo jeito. E isso não adianta, nós precisamos nos complementar para que a gente consiga realizar coisas maiores. E o mais importante dessa tríade, você desenvolver o intelectual, o emocional, o físico, e entender que nessa tríade, em toda a parte dela, nós precisamos de pessoas ao nosso lado que agreguem nossos valores. Por quê?
Quando as pessoas estão aqui e agregam resultados à nossa vida, a gente consegue dar uma alavancada muito mais rápido. E por isso que eu entendo que as pessoas de alta performance, elas investem muito mais em saúde emocional, física e intelectual para conseguir atrair talentos, para que ela consiga agregar ao resultado dela. Então, pessoal, vamos lá agora ao segundo tópico que eu fiquei de falar aqui, que algumas pessoas perguntaram sobre absorção de aprendizado. E aí eu queria explicar para vocês aqui, eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês responderem embaixo. Como que vocês acham que vocês aprendem melhor? Ouvindo, vendo ou fazendo? Responde aqui. Eu já vou explicar por que eu tô fazendo essa pergunta. Porque algumas pessoas, às vezes, elas não entendem que cada um tem uma forma de aprender. Isso é uma verdade. Alguns você vai falar assim, eu prefiro um livro em PDF, eu prefiro um livro físico, eu prefiro ouvir um audiobook. E não tem problema. Cada um vai fazer no seu ritmo e vai desenvolver. Mas a grande verdade é o seguinte, existem alguns estudos que eles comprovam, e eu até anotei aqui os números para ser bem fidedigna, que é o seguinte, a nossa absorção de aprendizado, ela acontece da seguinte forma, 20% do nosso aprendizado é ouvindo. Ali o Roberto botou fazendo, Jairo também. 20% só, a gente só aprende 20%. Gente, nós podemos olhar o exemplo das crianças. As crianças, elas são top para esse exemplo. Cara, eu falo com minha filha toda hora. Faz isso, faz isso. Não adianta. Se ela não vê eu fazendo, ela não vai fazer. Por quê? Ela só tá aprendendo um pouquinho. É basicamente 1/5, né? 20%. E aí o que acontece? 20% ela vai aprender ouvindo. Ouvindo e escrevendo, a pessoa vai aprender 50%. Vai ter um poder de absorção maior para 50%. Porque, cara, eu ouvi, tô escrevendo aqui. Eu gosto muito de estudar assim. Eu sempre gosto muito de papel. Eu tô aqui, ó. Eu sempre... Tudo meu é muito no papel. Porque, pra mim, é importante isso. Eu acredito que eu absorvo muito melhor realmente. Porém, é comprovado que você ouvir, escrever e ter estímulos físicos aumenta isso para 80%. Então vamos lá, eu quero aprender um novo hábito. Cara, eu vou lá, eu vou escutar, eu vou escrever, eu vou fazer alguma coisa que me estimule. E 100%, como que a pessoa aprende 100%, Cláudia? Fazendo. A grande verdade é que as pessoas que mais aprendem hoje na vida são as pessoas que ensinam. Porque quando você aprende, por mais básico que seja, quando você está ensinando para alguém, você é obrigado a ter um acesso no seu cérebro buscando informações. Eu tô lendo um livro muito interessante falando sobre essa questão do neocórtex cerebral, e ele fala que como nós estamos vivendo uma vida muito acelerada, todos os nossos acessos do cérebro, eles estão descolando. Então o que acontece? São pessoas mais irritadiças, que esquecem com mais facilidade e não conseguem, às vezes, absorver tanto. Então, quando nós conseguimos seguir esse passo de ouvir, escrever, fazer e ensinar, nós conseguimos absorver tudo aquilo que você tem para aprender uma nova coisa. Então, o que nós precisamos falar? Assim como nós falamos no início, o poder do hábito. É importante que quando nós vamos mudar um hábito, a gente comece a fazer aquilo de propósito. Cara, eu não quero fazer, mas eu vou fazer de propósito, eu vou fazer de propósito, eu vou fazer de propósito. Até que isso torna-se um hábito real. Porque quando você começa a fazer de propósito, isso passa a ser algo intrínseco. Aí quando você vê, opa, eu já levantei para fazer exercício, nem queria, mas já passou a ser um hábito como escovar um dente, como tomar café, então eu vou levantar e vou fazer. Então que nós possamos usar hoje as ferramentas, gente, que a ciência tá aí para nos explicar, a Bíblia tá aí para nos orientar, nós temos informação, o que nos falta hoje é ação. Então decida hoje tomar uma atitude e mudar. Porque você não veio pra essa vida, que eu tenho falado muito isso. Todo mundo fala, nossa, Cláudia, todo vídeo você fala isso. Gente, mas eu falo isso porque eu estou vivendo isso, eu acredito isso. Esse é um ano pra mim, assim, muito desafiador, que eu estou vivendo muitas consequências de alguns erros. Mas tem sido o melhor ano da minha vida. Por quê? Eu tenho aprendido tanto que Deus não nos chamou pra ter qualquer vidinha, que Deus não nos chamou por acaso. Deus nos chamou pra ter uma vida extraordinária. E o convite de Deus é faça o seu melhor. Pra que você foi chamado? Qual o seu chamado? Pra quê? A vida de quem que você vai impactar? Do seu filho, da sua filha, da sua mãe,
do seu funcionário, do seu subordinado, de quem você vai impactar, porque nós fomos convidados a vir a essa terra passar para impactar a vida de alguém. Então às vezes a pessoa fica assim, eu nunca vou subir no palco, eu nunca vou fazer uma palestra. Tudo bem, mas a vida de quem que você está impactando? Porque nós convivemos com gente e todas essas pessoas nós podemos impactar a vida delas e também sermos impactados, porque a vida é uma troca. Então, pessoal, é isso aí. Ótima noite para vocês. E aí eu vou aguardar no direct algumas outras sugestões de assuntos, tá bom? Ótima noite para vocês.